Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e todo mundo ainda de cabeça quente com a derrota pro Mirassol, da forma como foi, né, entregando ali no último minuto, o Freitas, nos últimos minutos, o Freitas entregando aquela bola duas vezes. E aí eu vi muito comentário da galera dizendo, já era, bobeira ficar pensando em Libertadores, o Fluminense vai ficar no meio de tabela, se conformar com a Sul-Americana, ficar feliz que não vai brigar lá embaixo. E aí eu fiquei parando para analisar o que a gente precisa para chegar a Libertadores, e é isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje, tá bom? Então vamos rodar a vinheta e começar esse assunto aqui. Vamos lá começar esse vídeo, então vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal e deixa o like que ajuda muito a gente a continuar esse trabalho aqui, tá? Ainda não voltei pro Rio de Janeiro, né? Já saí de Caraíva, vim para Arraial da Ajuda, amanhã estou voltando pro Rio e volto ao cenário todo normal que vocês estão acostumados aqui no canal, tá bom? Vamos lá, Fluminense já era Libertadores, como é que tá a situação do Fluminense depois, tirando um pouco o ódio que a gente ficou desse jogo contra o Mirassol? Fluminense se encontra nesse momento com 38 pontos em 26 rodadas. Então o Fluminense ainda tem 12 rodadas do Brasileirão, contando o jogo atrasado contra o Ceará, né? E aí, cara, o que eu parei para analisar ali? Nos últimos Brasileirões, assim, desde quando começou ali a pré-Libertadores, que a gente está falando do Brasileirão de 2017, a pontuação mínima que levou um time até a pré-Libertadores. Pô, filho, mas você está considerando a pré-Libertadores? Tô, pô. O Botafogo no passado disputou a pré-Libertadores, foi contra o Aurora e contra o Red Bull e foi campeão da Libertadores. Então você jogar pré-Libertadores é uma coisa muito nossa daqui, de a gente tratar como pré-Libertadores, faz parte da Libertadores. Claro que é mais difícil, você tem que jogar 4 jogos a mais ali, né? 2 em casa e 2 fora, para conseguir chegar até a fase de grupos, mas você está disputando a Libertadores, que é muito melhor que disputar a Sul-Americana, né? Então assim, esse foi meu parâmetro. E aí quando você vai analisar os números ali, eu tenho aqui alguns números. Em 2024 o time tinha 53 pontos, 23,62, 22,55, 21,56, 20,59, 19,56, 18,58 e 17,54 pontos. Se você fizer uma média disso, dá uma média de 57 pontos. Aí você fala, Fio, mas a média, cada campeonato é um campeonato. Teve ano, como vocês viram, com 53 pontos, levou um time para a pré-Libertadores, e outros que somente com 62 pontos. Então essa média de 57. E aí você, quando vai focar só nesse campeonato, eu fui lá no site da UFMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, eles fazem um trabalho bem legal. Ano passado uma galera que acompanhou, né, questão de rebaixamento, ali a porcentagem para você ir para Libertadores. E com 57 pontos, hoje, o Fluminense teria 73% de chance de jogar Libertadores, que é uma porcentagem alta, né, segundo a UFMG. Mas para a gente ficar um pouco mais garantido, a gente vai de 60 pontos. Vamos fazer que o Fluminense tem que chegar a 60 pontos, que segundo a FMG, aí você tem 97% de chance de conseguir jogar a pré-Libertadores, jogar a Libertadores no geral, né? Vamos parar de... Vocês entenderam já a parte do pré-Libertadores. Então o Fluminense nesse momento tem 38 pontos. Para chegar a 60 a gente precisa de 22 pontos em 12 partidas. Ou seja, o Fluminense precisa de 7 vitórias, um empate, e aí pode perder até 4 jogos, né? Até o final do campeonato. Você fala, mas se empatar mais, aí você desconta, né? Então aí perde uma só, aí perde 2, aí você empata 3. Mas vocês entenderam, né? Só questão de matemática, são 7 vitórias, um empate, e a gente consegue fazer esses 22 pontos. E quais são os jogos do Fluminense que vão aparecer na tela para você agora, enquanto eu estou falando aqui? Vão aparecer esses jogos na tela. Vamos lá, na ordem, tá? O Fluminense joga com Juventude em casa, Vasco e no Maracanã, nossa casa também, apesar do mando ser do Vasco, Internacional em casa, Ceará no Maracanã, Ceará fora no Castelão, Mirassol em casa, Cruzeiro no Mineirão, o Fla-Flu, Fluminense e Palmeiras no Allianz, Fluminense São Paulo no Maracanã, Grêmio e Fluminense na Arena do Grêmio, Fluminense e Bahia no Maracanã. Então assim, é uma tabela, tirando essa parte que a gente já falou algumas vezes, que irrita o torcedor, essa parte da tabela que a gente vai pegar Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, e realmente são adversários mais complicados, é um momento um pouco mais tenso do Fluminense, e a gente não se adaptou a isso na volta no Mundial. Passa por um time cansado, passa por calendário, passa por Renato Gaúcho, voltou com aquela vontade, né, zero de continuar o trabalho. Mas aí eu fui pegar alguns times aqui. Vai aparecer a minha projeção, tá, gente, que está aparecendo aqui. Aí se vocês discordarem, mas vamos lá. Eu botei que o Fluminense pode perder
entre aspas, são os jogos mais difíceis que eu considero, o Cruzeiro no Mineirão, o Palmeiras no Allianz, o próprio Fla-Flu, que é um adversário mais complicado, apesar do Flamengo não viver uma boa fase, mas assim, é um grande elenco, e botei o Grêmio fora de casa ali, deve estar brigando lá embaixo, brigando por alguma coisa, mas é só porque eu tive dúvida ali, se botava o Vasco, se botava o Grêmio. Eu botei empate no Fluminense e Vasco, foi um empate que eu coloquei no Fluminense e Vasco por se tratar de um clássico, e o Fluminense tem a obrigação de ganhar. Vocês estão vendo aparecendo aí em algum lugar, né? Obrigação de ganhar do Juventude, obrigação de ganhar do Internacional, do Ceará em casa, do Ceará lá fora. Então, assim, Fio, acho o Ceará lá fora mais difícil do que o Grêmio. Então você só inverte, mas olhando a tabela, olhando o time e olhando o peso da camisa, eu não achei, tá? O Mirassol no Maracanã, o São Paulo no Maracanã e o Bahia no Maracanã. Então, assim, a gente precisa ganhar no Maracanã, do Juventude, Inter, Ceará, Mirassol, São Paulo e Bahia, ganhar no Castelão, o do Ceará, e empatar com o Vasco. É fácil? Não é fácil. O Fluminense tem condição? Tem condição. Acho que o Fluminense é favorito contra o Juventude, é favorito em todos esses jogos. Juventude, Inter, Ceará, Mirassol, São Paulo e Bahia. E, inclusive, com o Ceará fora. Eu acho que o Fluminense tem mais time também. Mas aí o Zubeldia vai ter que começar a jogar fora de casa. É bem, né? Porque não aconteceu ainda nos 4 jogos. Ainda é muito cedo. Ainda é um trabalho onde vai ser a primeira semana cheia de trabalho dele, essa semana antes do jogo contra o Juventude. Então eu vou dar esse crédito ali para ele, né? Como eu venho falando. Mas são os times. E aí pode perder no caso. Sei que ninguém quer perder pro Flamengo, é algo que vai irritar o torcedor. Também, se eu puder escolher, eu troco aqui, mas eu estou só analisando o elenco. A gente poderia perder pro Flamengo no Maracanã, pro Palmeiras no Allianz, pro Mineirão, perder pro Cruzeiro no Mineirão e pro Grêmio na Arena do Grêmio. Se a gente ganhar um desses jogos, a gente pode perder ou empatar um desses jogos no Maracanã, que foi sem obrigação de ganhar. Tá viável ainda, é algo jogo a jogo que a gente tem que trabalhar, mas não acho que o Fluminense realmente vai conceder, não consigo cravar aqui que o Fluminense vai jogar o meio de tabela. Sinceramente, eu acho que o Fluminense tem condição, até porque eu tô trabalhando com um G6, ele muitas vezes, apesar que não, né, muitos esses números que eu botei na média ali, mas com 60 pontos, eu tô trabalhando praticamente no G6. Se abrir mais uma vaga, caso o Flamengo, ou Palmeiras, ou o Cruzeiro ganhe Copa do Brasil, ou Libertadores... Palmeiras, né? Vamos de Palmeiras na Copa do Brasil. Não, Palmeiras na Libertadores, na Copa do Brasil, vamos ganhar a gente. A gente abre mais uma vaga e aí vai para 57 pontos ali, provavelmente. Dá para o Fluminense passar mais tranquilamente. Vai poder ter uma margem de um desses jogos aí. Agora, tudo isso eu estou fazendo esse cálculo para a gente não precisar ganhar a Copa do Brasil, mas a gente espera que a gente ganhe a Copa do Brasil. O Fluminense, para mim, é o favorito contra o Vasco nos 2 jogos. O Vasco não é mais um saco de pancadas como estava perdendo todos os jogos, mas o Vasco é um time muito frágil ainda. O Vasco é um dos times com mais gols no campeonato, mas é um dos times que mais tomam gol no campeonato também. Então, o Zubeldia saber trabalhar isso e saber explorar ali influência de... A galera o Zubeldia nem tanto, né? Mas a galera interna do Fluminense conhece muito bem os jogadores e a diretoria conhece muito bem o trabalho do Fernando Diniz. Enfim, sua expectativa para esse campeonato, vocês concordam com minha análise? Acha que o Fluminense realmente consegue jogar essa Libertadores? Quero a opinião de vocês tentando tirar esse amargor da última derrota, tá bom? Deixa o like, se inscreve, amanhã eu tô de volta no Rio e volto ao trabalho todo normal, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!